Hebreus capítulo 10. Versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Versículo 2. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: e sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Versículo 7. Então disse: eis aqui venho, e no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8. Como acima diz: e sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Versículo 9. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Versículo 11. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Versículo 13. Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Versículo 26. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Mais uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: e minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Versículo 33. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Versículo 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente.
Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e, se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.